Ajuste o seu relógio pontualmente, 11 horas da noite, pelo horário de Brasília. Você está na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Você acompanha toda a nossa programação por imagens na internet e também pelo Panflix, o aplicativo da Jovem Pan, que chegou para reunir tudo em um só lugar e facilitar a sua vida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu entregar amanhã, pessoalmente, a primeira fase do projeto de reforma tributária. A tendência é que o texto contenha uma proposta para unir os tributos federais, PIS, PASEP e COFINS, em um único encargo, o Imposto de Valor Agregado. Futuramente, Guedes pode apresentar também uma espécie de CPMF das transações digitais. Para detalhar essa questão, nós vamos conversar agora com o advogado tributarista Rubens Ferreira Júnior. Tudo bem, Rubens? Muito obrigado por nos atender aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, Afonso, o convite. Rubens, eu queria iniciar perguntando, eu já até introduzi aqui na nossa fala, né, que essa reforma ela vai ser apresentada por etapas, não vai ser tudo de uma vez, até pela complexidade desse tema. Mas eu queria começar perguntando para o senhor, de linhas gerais, para depois a gente detalhar aí alguns pontos, qual a importância para uma reforma tributária no Brasil. A gente já sabia que esse tema era importante, vinha sendo discutido, mas ainda à luz agora desta pandemia. Afonso, na verdade, nós temos diversos problemas que circundam a reforma tributária. Sendo muito sincero, alguns pontos vieram para somar, mas outros nem tanto. Acontece que muitas das normas constitucionais que eram vigentes desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, até hoje não foram cumpridas de fato. Então, se a reforma vier, é importante que ela seja cumprida e que efetivamente eles atribuam o significado ao texto constitucional. Para a gente entender bem o que está acontecendo nessa reforma tributária, nós temos que entender que existem 3 reformas tributárias, além dessa que o Paulo Guedes, o nosso ministro, ele vai demonstrar amanhã. Sim. A primeira é a PEC do Senado, que é a PEC 110 de 2019. Nessa PEC do Senado, eles estavam querendo criar o IBS, que na verdade é o Imposto sobre Bens e Serviços, que você acumularia uma série de tributos. Entraria o IPI, entraria o IOF, o PIS, a COFINS, o PASEP, Salário e Educação, CID Combustível, e também o ICMS, que é de competência dos estados, e o ISS, que é de competência dos municípios. Aqui nós temos uma peculiaridade que é necessário explicar antes da gente avançar um pouquinho no tema. Os impostos, como regra geral, eles não têm uma vinculação específica. Eles servem a cargo do erário e eles não precisam ter uma destinação. O governo ele gasta da forma como ele entende adequado. Claro que analisando as porcentagens adequadas à saúde, educação e tudo mais. Mas, regra geral, essa verba fica à disposição do governo. E nesta PEC também seria feito um imposto chamado de imposto seletivo, que seria um imposto que eles atribuiriam a alguns bens específicos, por exemplo, derivados de combustíveis, cigarros, bebidas, esse tipo de materiais, eles seriam tributados. E também teríamos a extinção da CSLL, porque, querendo ou não, hoje em dia, tanto a CSLL, a contribuição sobre o lucro líquido, quanto o imposto sobre a renda, eles têm por fato gerador o lucro. E por ser assim, não teria muito sentido você manter os dois. Então, era um pleito que já existia já há muito tempo, e aí eles estão unificando. E nessa PEC, nós teríamos o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, que é de competência dos estados. Toda vez que alguém falece ou faz uma doação, recolhe esse tributo. E o IPVA, que todos nós conhecemos. Esses passariam a ser de titularidade do município. De outra banda, nós temos a reforma da Câmara, que é a PEC 45 de 2019. Nessa, o IBS, esse Imposto sobre Bens e Serviços, seria um pouquinho mais estreito do que esse que eu falei que era do Senado. Esse abarcaria apenas o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS.
E esse aqui, eu particularmente acho até mais interessante, porque você teria algumas alíquotas estabelecidas pelo próprio ente federado. Como nós sabemos, não tem hierarquia entre União, estados e municípios. E eles poderiam modular essas alíquotas a fim de respeitar o nosso princípio federativo. E nós também teríamos o imposto seletivo sobre bebidas e cigarros, assim como nós tínhamos na proposta do Senado. O importante é que nestas ambas PECs nós temos uma peculiaridade, que eles prevêem a devolução das verbas aos mais pobres. E, sinceramente, eu não sei como é que isso aconteceria. Nós temos hoje alguns benefícios, como o Bolsa Família e o próprio LOAS, que tem esse intuito assistencial. Então, eu não sei se aqui nós temos um certo capital político que está sendo gasto para tentar dar uma empurrada na reforma da Previdência. Então, feito esse breve retrospecto, não tão breve assim, né? Mas feito esse breve retrospecto com relação às propostas da Câmara e do Senado, vamos falar agora da proposta que será apresentada amanhã pelo ministro Paulo Guedes. Essa proposta, ela passará por 4 fases. A primeira fase será feita em julho desse ano, ou seja, será feita esse mês. Nessa primeira proposta, a pretensão dele é unificar o PIS e a COFINS. E faz muito sentido, porque o PIS e a COFINS, na verdade, eles têm a mesma base de cálculo e ambas são contribuições. Então, a ideia aqui é justamente unificar, facilitar para o contribuinte. E aqui começam as coisas que tecnicamente são um pouco mais complicadas. Veja, tanto o PIS quanto a COFINS, eles são contribuições federais, certo? As contribuições, ela tem uma destinação específica. Ou seja, se eu criei uma contribuição para a saúde, por exemplo, eu não posso destinar para a educação. Ou seja, ela é vinculada. Ela sempre tem que ter uma finalidade. Ok. Segundo o ministro, a ideia dele é unificar estas 2 contribuições, o PIS e a COFINS, com o ICMS, que é um imposto, não é uma contribuição. E o que quer dizer isso? O imposto, lembra que eu comecei comentando, ele pode ser destinado para qualquer coisa. Ele não precisa ser vinculado como as contribuições como o PIS e a COFINS. Então aqui nós teríamos já por si só um problema. E veja, existe um outro problema atrelado a isso. Segundo a fala do ministro, entraria o ICMS os estados que quisessem. Os estados que não quisessem continuariam cobrando o seu ICMS normalmente. Não sei até que ponto isso seria benéfico, porque o ICMS é um tributo que ele é cobrado de um estado para o outro também. Quando você, por exemplo, tem o transporte de mercadorias de um estado para outro. Assim sendo, como é que ficaria nesse caso? A proposta dele é interessante. Eu não sei se ela vai ser operacionalizada, não sei se ela é operacional. E além de ela ser operacional, eu não sei se isso daí não fomentaria uma guerra fiscal entre os próprios estados. Porque um dos principais objetivos da reforma tributária é justamente acabar com a guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? Vamos supor, São Paulo está cobrando 18% de ICMS. Em contrapartida, o estado de Minas Gerais, tentando atrair mais investidores, começa a cobrar, por exemplo, 15%. Isso daí gerava uma guerra fiscal. Nós tivemos depois o CONFAS e tal, que mitigou isso daqui, mas, querendo ou não, nós temos uma guerra fiscal aqui tênue. Eu não sei até que ponto isso não fomentaria uma guerra fiscal. Mas, pois bem, a ideia do ministro é fazer um tributo único, aglobando PIS, COFINS e o ICMS para quem quisesse. O ISS ele deixou para fora, porque os municípios sinalizaram que não gostariam de perder a arrecadação do ISS. Essa é a fase que aconteceu em julho. Acontecerá em julho. Será a proposta que será apresentada. Em agosto, a ideia é ter uma reformulação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Aqui o IOF, só para
deixar claro, toda vez que você compra dólar ou compra alguma moeda estrangeira, ou mesmo quando faz empréstimo, ou tem algum plano de seguro, vai receber o prêmio, você incide o IOF, e o IOF ele é cobrado. Então, em agosto eles pretendem reformular o Imposto sobre Produtos Industrializados, IOF, o salário educação e a CID combustível que todos nós pagamos de uma forma ou de outra na bomba de combustível. Aqui nós temos o mesmo problema. Estamos mexendo com contribuições, salário educação e a CID combustível, que tem uma finalidade específica com os impostos, o Imposto de Produtos Industrializados e o Imposto de Operações Financeiras. Aqui nos dois casos, nós temos o mesmo problema, ou seja, um é vinculado, o outro não. Como é que você vai aglobar isso? Isso daí vai ser uma dificuldade que, tecnicamente, vai ter que ser discutido no Congresso Nacional para saber como é que você vai realizar isso sem ferir a Constituição, sem ferir as normas primárias que foram estabelecidas pelo Constituinte de 88. Já numa terceira fase, nós temos uma reforma vinculada tanto ao imposto sobre a renda pessoa física quanto ao imposto de renda pessoa jurídica. Aqui, no imposto de renda pessoa física, a ideia do ministro é reduzir as alíquotas. Aquela história que o nosso presidente falou, que nós teríamos a zona isentiva do imposto sobre a renda de ser 3 salários mínimos, que era uma promessa de campanha dele, que ele tentaria realizar isso, nós já sabíamos que isso era inexequível. E, de fato, o ministro não se manifestou de forma alguma com relação a isso. A ideia aqui é reduzir a alíquota e tirar, veja você, tirar as deduções sobre saúde. Então, quando você precisava ir no médico ou qualquer coisa do gênero e você podia fazer isso na dedução do imposto de renda, hoje não, né? Nessa atual proposta do nosso ministro, não poderá mais ser realizado. Isso por si só já seria um problema, porque a ideia do imposto sobre a renda é justamente tributar o que você teve de lucro, né? O que você teve pegando o seu bruto e fazendo todas as deduções e aí tributar a renda. A nossa atual legislação já peca bastante com relação a isso. Agora, você querer tirar uma das principais educações vinculadas a um direito fundamental, como é o caso da saúde, também não sei se isso seria adequado. Ele também falou sobre uma zona progressiva, mas não adentrou em pormenores como é que isso seria realizado. Só que uma coisa é certa, o nosso imposto sobre a renda, ele tem as alíquotas progressivas dele muito mitigadas. Nós não temos uma progressividade fiscal. O que eu quero dizer com isso? Veja, para vocês, quem ganha R$5.000 por mês é rico? Bom, para o governo federal, aparentemente sim, porque a alíquota de um milionário que trabalha com relação ao imposto de renda é 27.000%. E para a pessoa que ganha R$5.000, também é 27.000%. Então, essa reforma tributária deveria ser aplicada em aumentar essa progressividade para ter uma maior justiça fiscal para o contribuinte. Nós também temos um outro ponto que é vinculado à pessoa jurídica. Com relação à pessoa jurídica, a ideia é eles também diminuírem as alíquotas. Mas calma. A ideia aqui hoje, a alíquota base do imposto sobre a renda pessoa jurídica é 25%. Temos algumas exceções, mas regra geral, 25%, somado a CSLL, daria 34%. A ideia do ministro é você excluir isso, excluir a CSLL e ficar só com o imposto sobre a renda e diminuir progressivamente as alíquotas até chegar no patamar de 20%. E para compensar essa problemática, o que eles acharam melhor fazer? Qual foi a solução que foi dada para nós não termos a perda de arrecadação? A solução dada foi realizar a tributação dos dividendos e dos lucros, por assim dizer. Hoje, dividendos e lucros não são tributados.
feito essa tributação, então, ele supriria essa diminuição da alíquota que nós teríamos. Essa é a nossa terceira fase. A nossa quarta e última fase, que segundo a própria fase do ministro, fala do ministro, seria a mais difícil, seria criação de um novo tributo para compensar uma desoneração em folha. Como assim? Hoje, os empresários como um todo sabem que o que mais dificulta na contratação de novos empregados são os tributos que incidem sobre as folhas de salário. Por exemplo, a contribuição patronal, a contribuição ao Sistema S, tudo isso incide sobre a folha de salário, que acaba complicando a contratação de novos empregados. A ideia do governo é desonerar a folha de salário, ou seja, você abolir os tributos que estariam vinculados a essa folha de salário e, em contrapartida, cobrar um novo tributo. E qual seria esse novo tributo? Que aí, como você bem comentou, falou até, seria uma espécie de nova CPMF, né? Sim. Seria um tributo sobre, por exemplo, pagamentos digitais. Também seriam sobre operações financeiras, mas o ministro se manifestou com relação a pagamentos digitais. Hoje, os pagamentos digitais feitos por diversas empresas não são tributados. Então, a perspectiva que foi dada pelo ministro é que seria na faixa de 0,2% sobre cada transação. E as tributações, aqui, já estou encerrando, mas tem um ponto que me chamou muito a atenção. Ele se manifestou com relação aos DOCs e TEDs que são feitos entre contas, né? Que esses DOCs e TEDs não são tributados. Esse dinheiro ficaria exclusivamente ao banco. Na fala do ministro, abre aspas, esse dinheiro já sai do bolso dos brasileiros, mas não é dividido com a sociedade, por não serem impostos. A cobrança ficaria toda a cargo dos bancos. Sim, mas veja, seria de uma ingenuidade muito grande cogitar que os bancos arcariam com esse ônus e não repassariam isso ao contribuinte na tarifa, na TED e na DOC. Então, a ideia do ministro é que acontecesse, para suprir todas essas diminuições, essa tributação sobre os pagamentos digitais e sobre as movimentações financeiras via DOC, TED nos bancos. Essa explanação que o senhor fez foi fundamental, né? Claro que tem muitos pontos, e aí eu fiquei muito atento às falas do senhor, porque é um assunto extremamente complexo. Eu fui anotando aqui só alguns pontos da complexidade desse tema. Por exemplo, são 3 propostas, uma do Senado, uma da Câmara e agora essa que deve ser apresentada pelo ministro da Economia. Então, mostra aí já que vai precisar unificar, vai precisar escolher o melhor texto, mostra mesmo que esse assunto ele é muito profundo para o país, é uma reforma que precisa ser muito bem analisada. Mas aí eu queria te perguntar, Rubens, sobre tudo isso que o senhor falou e falou com tanta clareza, isso mostra que o Brasil realmente tem uma complexidade tributária, né? Que é complexo, que é muito tributo, alguns são contribuições, outros são impostos, uns são estaduais, municipais, enfim, existem todas essas especificidades. Aí, num momento que a gente vive de pandemia, de crise econômica, que se pensa numa retomada, aí eu queria perguntar a importância da simplificação tributária no Brasil e mesmo com a complexidade desse tema, qual que é a importância de se discutir essa reforma tributária? Olha, sendo muito sincero com você, Afonso, o meu medo não é a reforma tributária. O meu medo é que se cumpra a Constituição, o que aparentemente deve ser uma tarefa hercúlea, né? Porque até pela análise dos nossos tribunais superiores, nós vemos algumas coisas que eu particularmente acho um pouco absurda. Por exemplo, só a título para você entender a lógica do sistema, nós temos aqui o Simples Nacional, que foi criado justamente para beneficiar a micro e pequena empresa. E, de fato, ele beneficia em alguns pontos, ele simplifica. A ideia é também simplificar, mas em diversos pontos, não só nessa fala do ministro Paulo Guedes, e agora deixando de lado as promessas de campanha e analisando
juridicamente mesmo, eles se manifestaram mais de uma vez que não haveria, nessa primeira análise, uma redução de tributos. Haveria, sim, uma simplificação. E, de fato, hoje a administração tributária das empresas é completamente caótica, mas não por conta das empresas, pelo próprio fisco. Não raras vezes uma empresa de médio ou grande porte tem que ter um departamento fiscal só para cumprir com as obrigações do fisco. Essa reforma tributária, ela pretende vir para justamente dar uma enxugada e facilitar. O meu único medo é que se passe por cima de direitos fundamentais do contribuinte e que se avance no patrimônio de forma desmedida, sem que exista a previsão constitucional, sem que se respeite os direitos fundamentais do contribuinte. Nós tivemos alguns problemas já com a reforma da Previdência. Por exemplo, nós verificamos que aquela isenção que existia dos servidores públicos quando eles tinham algum tipo de doença crônica foi já extirpada do ordenamento jurídico. Ninguém se manifestou sobre isso. Veja, isso aqui tem um reflexo tributário? Claro que tem. Numa primeira análise, parece que tudo é maravilhoso, mas só quando nós tivermos o texto já com a prévia de ser votado, a gente conseguirá analisar de forma clara se isso aqui será benéfico ou não para a sociedade. Reitero, numa primeira análise, a promessa do governo não é diminuir a carga tributária. A promessa do governo é simplesmente simplificar as obrigações tributárias. E aqui, conforme eu fui pontuando, existem algumas situações, como por exemplo, como é que você vai juntar um imposto e uma contribuição, se um tem uma destinação específica e o outro não? Isso daí significa que, aparentemente, você está criando novos impostos de forma colateral. É um pouco complicado isso, você entende? Respeitando o texto constitucional. Ainda que você diga, mas vai ser feito mediante emenda à Constituição. Sim, de fato, reitero, contanto que isso não ofenda as garantias do contribuinte, ótimo. Mas nessa primeira análise, a ideia é justamente tentar simplificar e não diminuir a carga tributária. Perfeito. Bom, Rubens, são tantos assuntos importantes para a gente tratar sobre a reforma tributária, mas eu queria fazer uma relação com uma outra reforma importante, a reforma da Previdência. Pelas especificidades e complexidades desse tema, pelos interesses também que rondam esse assunto, o senhor acredita que uma aprovação de uma reforma tributária completa, vamos dizer assim, seja mais difícil do que a da Previdência? Sua pergunta é difícil. Eu acredito que, eu vou sendo muito sincero com você, acredito que vai ser um pouco mais fácil do que a reforma da Previdência, porque como o sistema tributário ele tem uma complexidade e que de uma forma ou de outra as pessoas elas não se atentam como isso vai impactar elas de forma indireta, talvez seja um pouco mais fácil. Na verdade, Afonso, alguns pontos vinculados à tributação já foram veiculadas na reforma da Previdência de uma forma ou de outra. Eu acredito que isso tem que ser feito de forma rápida, porque se isso daí começar a entrar em ano eleitoral, nós deixamos de lado a pauta vinculada à lei propriamente dita e começa a ter maior importância a carga política. E aí, as situações vinculadas às grandes e médias empresas, que são os grandes patrocinadores da classe política, vão sopesar muito nessa sistemática. Então, nós tivemos esse problema com a Covid-19, entendo a situação, mas existe, se for aprovado, tem que ser aprovado com uma certa urgência. E aí eu queria perguntar para o senhor, reforçando a questão e querendo ouvir também o posicionamento do senhor, para essa retomada, é importante se pensar em algum tipo de simplificação? Como é que o senhor vê isso? Sempre, claro, atento à questão da Constituição. Veja, agora, na verdade, na minha opinião, eles deveriam tentar unificar as três propostas numa só e tentar colocar em pauta, colocar como se fosse em anexo e tentar fazer isso de forma rápida e discutir. Mas, claro,
nós sabemos que nós temos a base aliada e nós sabemos também que nós temos oposição que faz muita pressão, às vezes não é nem por uma questão de querer garantir, mas é simplesmente para tentar atrapalhar efetivamente. A ideia aqui é que você realize as discussões de uma maneira mais transparente possível e de uma forma mais célere possível. E é muito importante que exista a consulta aos técnicos da área jurídica também, para saber até que ponto pode ou não ser feita. Por quê? Porque isso aqui, se começarem a mexer muito e começarem a ofender algumas garantias do contribuinte, como eu te falei, isso pode ser objeto de inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade. E aquela coisa que foi feita para beneficiar e para simplificar pode acabar gerando um mar revolto muito pior. Não, sem dúvida, Rubens, está sendo muito importante, né? A gente sai da entrevista com muito mais do que com certezas, com dúvidas, né? No melhor sentido da palavra, que é colocando realmente como é uma questão profunda e que merece, sem dúvida, ser debatida. Aí, para a gente já encaminhando para o final da nossa entrevista, queria perguntar, o senhor que acompanha detidamente o tema, essa fala de uma reforma tributária, essa tentativa também não é de hoje, isso já foi pensado, arquitetado anteriormente, né? Muitas e muitas vezes. A reforma tributária, ela está em pauta já há mais de 10 anos, já tentam emplacar essa reforma tributária. Só que o que acontece? Nunca houve uma manifestação séria de tentar sistematizar e tentar pôr à frente, né? Realizar efetivamente essa reforma tributária. A problemática maior com relação a esta reforma é justamente nós tentarmos traçar um paralelo com os direitos fundamentais do contribuinte. E eu estou batendo muito nisso, porque pelo que eu li no texto das propostas, nós temos alguns artigos que são no mínimo obscuros, que você não consegue entender muito bem como é que você acoplaria isso no atual sistema. É claro que essa reforma tributária, ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita principalmente com voga a tentar dar efetividade à Constituição. Só a título de exemplo, para que seja compreendido, nós temos uma regra, hoje ainda em vigor, que a seletividade é um princípio que você tributa alguns bens de forma mais onerosa por eles não serem essenciais, serem umas coisas supérfluas, e outros que já têm uma análise um pouco mais reduzida na tributação, porque são de natureza essencial. Por exemplo, produtos da cesta básica, eles têm uma alíquota bem mais reduzida. Veja, se a ideia é você justamente realizar e trabalhar com uma sistemática prestigiando o povo, prestigiando a capacidade contributiva, por que até hoje, em diversos aspectos, o ICMS não foi realizado a seletividade de uma série de produtos? Por que um monte de produtos continuam tendo a alíquota de 18% ou pior, alíquotas maiores ainda? Vamos pegar o exemplo da energia elétrica. Energia elétrica tem alíquota de 25%. Acho que ninguém discute que a energia elétrica é um insumo de natureza ímpar. E como é que você me explica, tentando prestigiar as pessoas, que você tem uma alíquota maior do que, por exemplo, um bem de consumo, como por exemplo um videogame, ou então uma bebida alcoólica? Não faz muito sentido. Mas veja, é necessário que o poder público, mais do que faça a reforma, tente prestigiar o texto constitucional. Perfeito. E que se aplique efetivamente a fim de prestigiar todas as pessoas, toda a população, analisando a capacidade contributiva das pessoas, para aí sim nós termos uma justiça fiscal. Perfeito. Bom, nós falamos com o advogado tributarista Rubens Ferreira Júnior. Rubens, o tempo passou voando, tem muitas dúvidas, muitas questões ainda para a gente colocar, mas a gente vai detalhar tudo isso numa próxima oportunidade. Muito obrigado e uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço, Afonso. Boa noite, até mais. Ponto final nesta edição do PAN News.